Arô, arô, miradeiros! Muito bom dia! Boa tarde ou boa noite. Ou boa madrugada. Boa madrugada, depende de quando estou assistindo esse vídeo. Hoje nós vamos falar de um assunto um pouquinho diferente. Polêmico? Pode ser polêmico, porque o pessoal está sempre querendo ver coisas aqui de Portugal. E hoje nós vamos falar da Espanha. Por quê? Por quê? Porque os miradeiros são pessoas realmente incríveis. Nós pedimos num vídeo atrás para ver se eles davam uma forcinha, que nós tínhamos feito uns vídeos na Espanha, pro editor ficar feliz, e várias pessoas foram lá assistir. E não é que teve gente até que pediu o top 5 da Espanha? Olha isso! Então, atendendo a pedido, na verdade foi só um, mas a gente está fazendo mesmo assim, nós vamos fazer um top 5 que hoje é 5 coisas para fazer perto de Portugal, aqui do lado, na Espanha. E nós vamos começar por Salamanca. Salamanca é uma cidade incrível. Ela, das que a gente vai falar, ela é que é um pouquinho mais longe aqui da fronteira com Portugal. Ela fica a 350 quilômetros do Porto. A cidade maior perto da fronteira portuguesa, se eu não me engano, é Guarda, que fica só a 150 quilômetros. Mas é uma cidade bem bacana. Nós inclusive fomos de autocarro, nós fomos de ônibus, então tá vendo, nem é tão longe, dá pra ir de busão. Não, foi super rapidinho, foram... É super rapidinho. Foram 9 horas? Não, 9 horas não foi, deve ter sido tipo umas 5, 6 horas, porque... Foram super rapidinho, 9 horas não é, né? Não, 5, 6 horas? Ele demorou um pouco mais porque era um autocarro que passava por Aveiro, ele dava uma volta, passava em Viseu pegando passageiro, então ele demorava um pouquinho mais. O que foi gostoso desse passeio é que, como a gente foi de ônibus e o ônibus fez um trajeto mais demorado, a gente foi curtindo também o trajeto, né? É, porque a paisagem é sempre muito bonita. Muito bonita. Dessas cidades que a gente vai falar, também é a maior cidade, ela tem muita coisa para ver e ela foi eleita Patrimônio Histórico da Unesco, Tietchan. Uau! E merece, porque os monumentos são uau! Uma das coisas mais bacanas que a gente viu lá foi a catedral, e ela tem a Catedral Nova e a Catedral Velha, que na verdade é a Catedral Velha ou a Catedral Velhíssima, que muito as duas são antigas. É. E a Tietchan tava lá tentando identificar qual que era qual, né? É difícil, né? Quando os dois são muito antigos, se você não entende muito de traços, né? De como é a construção, você porque é uma colada na outra, mesmo. Sim. Né? Aí é difícil. Lá também a gente comeu várias tapas. Muitos churros. Churros aqui também. Se chama porra, né? Porras e farturas, isso. Farturas é mais educado. E lógico, a gente não podia deixar de mostrar comidinhas, que a gente gosta muito. Na verdade, a gente comeu bastante na viagem toda, né? Mas lá... muito bem. Os nossos amigos também. Como é uma cidade patrimônio histórico, então é lógico que tem muita coisa para ver. Você vai percorrendo a cidade toda, tem a tradicional Plaça Maior. Plaça Maior. Na verdade, assim, todas as praças que você vai na Espanha, tudo tem o mesmo nome, né? Mas a de Salamanca realmente é tradicional, é muito bonita. Muito imponente. A Tietchan gostou muito de uma curiosidade lá, que foi procurar a rã. Tem uma rã lá pra ver. Eu falei que eu vi, mas eu não vi. Eu acho que a Tietchan roubou na hora. Eu roubei. A rã é o seguinte, lá também tem uma universidade super tradicional, que é a Universidade de Salamanca, acho que é uma das mais antigas da Europa. E eles têm, é uma parede ali que tem na universidade, que tem várias esculturas, e tem uma rã que você precisa identificar onde que tá a rã. Isso, se você identifica, você passa nas provas, na escola. A tradição é, se você conseguir achar ali pequenininha a rã no meio das esculturas todas, você vai de ano. E a nossa tradição ali foi, se você vê a rã, você consegue ficar viajando o ano todo, né? Então eu falei que eu vi, mas eu não vi. Por isso que chegou o Covid e aí a gente não conseguiu viajar. E nós gostamos tanto de Salamanca que mesmo com o tantão de chuva que nós pegamos, não atrapalhou a viagem. Não atrapalhou também, porque não foi uma enxurrada, né? Foi a gente pegou bastante garoazinha assim, aí a gente utilizou a nossa famosa estratégia. Qual que é, Tietchan? Usar capa de chuva. Mas não tava chovendo tanto, tava assim aquela chuvisco chato o dia todo. Mas aí você coloca uma capa de chuva. Aliás, a gente sempre indica para as pessoas, quando vai viajar em baixa temporada, que sempre corre o risco de chover, se tiver chovendo muito não tem jeito. Mas às vezes você tá andando assim pela cidade, tá andando assim pelas ruas e só tá aquele chuvisco chato. E se você tá com uma capa de chuva é melhor do que guarda-chuva, porque guarda-chuva você tá sempre tendo que carregar mais uma coisa. É pequenininho, você coloca na mala e acabou. Compra um bonitinho, né? Não precisa ser igual a nossa, que parece um saco de lixo. Mas, Tietchan, qual que é a segunda
localidade que nós vamos indicar para conhecer aqui perto de Portugal. Herbaz e Candelário. A gente chamou calendário, candelário, candelário. Candelabro, a gente chama de tudo menos Candelário. Que na verdade são 2 pueblos, a gente vai fazer um 2 em 1 aqui nessa categoria, porque os 2 são pequenininhos. Aldeias, né? Pueblo seria mais ou menos, acho que o equivalente à aldeia portuguesa. São localidades menores, elas são bem diferentes uma da outra e tem uma arquitetura diferente. Também são da região de Castela e Leão, como Salamanca, estão na mesma província. Só que são localidades menores que ficam um pouquinho ao sul de Salamanca. Fica também a mais ou menos 160 quilômetros de Guarda, que é a maior cidade ali de Portugal, perto da fronteira, e apenas 2 quilômetros uma da outra. Então por isso que a gente colocou na mesma categoria, porque se você for conhecer uma, você pode conhecer a outra. E as duas são muito lindas, muito encantadoras. Foi lá que a gente viu neve? Foi nessa localidade, não exatamente no pueblo, mas assim, bem perto tem a serra. Dá e aí pra a gente ver de longe pegou, a serra. subiu pra ver a neve, porque a tia queria, porque queria ver neve. E nós ainda não conseguimos ver neve aqui em Portugal, porque todas as vezes que nevou, acontecia alguma coisa que a gente não conseguiu ir. Agora foi por causa do confinamento, também a gente sem carro acaba que precisa planejar antes de viajar, não dá pra simplesmente pegar um dia e subir quando neva. E foi maravilhoso, porque tava nevando muito, muito, muito. Nesse dia... Não tava nevando, tava com neve. Ah, não, tava com neve, já tava bem bonito, bem branquinho. E nesse dia, o Vitor, o amigo do Nuzito, coitado, ele tava gripado, né? Não E a tava... tia fez ele subir lá, só pra ver neve. Ai, tadinho, deu dó, mas valeu muito a pena. Muito obrigada, Vitor. E tava menos 5 quando a gente subiu lá em cima. Menos 5, tava bem friozinho. Maravilhoso, maravilhoso, tudo branquinho. Quero ver neve. Miradeiros, vocês já viram neve? Uma coisa super bacana que nós gostamos dessas 2 aldeias é que elas são bem características e bem diferentes uma da outra. Então você vai justamente para curtir assim, a arquitetura que tem diferente uma da outra. Quando a gente foi para Candelário, estava tendo até uma procissão, né, da aldeia no dia. E então a gente pegou uma coisa super típica assim. E em Herbaz, uma das coisas que tinha lá interessante era uma judiaria, né, ou roleria, como eles chamam, que é o antigo bairro dos judeus, que também era muito tradicional, muito conhecido nessa aldeia. Uma coisa até interessante que nós vimos, estava lá escrito numa placa, que quando os judeus estavam sendo perseguidos ali, eles tiveram que sair, eles vieram até para Portugal. É super bonito ali, também aquelas casinhas branquinhas. É bem interessante e também muitas vielas, né? Muitas vielas, parecia aquelas ruazinhas que a gente viu em Guimarães. Só que são 2 localidades bem pequenininhas. E bem distintas. Terceiro lugar, Titian. Placência. Continuando ali mais um pouquinho para o sul, de onde a gente estava, tem a cidade de Placência, que já é em outra província, já é na Extremadura. Ela fica a 175 quilômetros de Castelo Branco, que é a cidade maior, perto de Placência. E foi uma surpresa grata. A Tchetchan, ela ficou um pouco assim ressabiada, porque nós saímos de Salamanca e nós fomos direto, a próxima cidade que nós visitamos foi na verdade Placência, e ela não teve uma perspectiva tão bacana de Placência, porque Salamanca é uma cidade tão imponente, gigante, tem muita coisa para ver, muita coisa antiga e interessante, e Placência é uma cidade menor, mas é também uma cidade interessante. É aquilo, né? A gente já começa com uau, aí a gente vai pra cidade vizinha, que é o uau, né? Não é aquele uau. Lá também a gente viu muralhas, né? Então lá é todo muralhado. Lá também tem a sua graça, né? Não, todo não, mas ela tem um bom pedaço da muralha preservada. Não, lá também tem a sua graça. Não, e lá também tem 2 catedrais, que eles chamam a Antiga e a Velha, que é uma do lado da outra, e você tem que ficar tentando identificar qual que é qual. E também aquela coisa que a gente fala, que sempre o clima do dia influencia muito como a gente vê a cidade. E nós pegamos também bastante chuva em Placência, a gente sempre pegou aquele tempinho assim mais fechado e tal, então sempre dá uma influenciada em como a gente vê a cidade. Eu preciso voltar a Placência, né, com sol, um dia bonito. Ah, e também tinha um parador, foi o primeiro que a gente conheceu. São prédios históricos que são restaurados para serem hotéis e é de uma mesma cadeia, assim como aqui em Portugal tem aquele Pousadas de Portugal, lá tem a rede Parador. Nós fomos em vários naquela região. O primeiro que a gente conheceu foi o de Placência, que era um antigo convento. A gente entrou, estava em obra, e interessante esses paradores. Anotem também, quando vocês forem para a Espanha, visitem esses paradores. São locais que têm a sua estrutura antiga,
e que você consegue fazer visitação e é muito interessante. Mesmo sendo um hotel, você pode visitar dentro. Geralmente quando é convento você pode visitar ali o claustro. Esse específico, no ano que a gente foi, ele estava em reforma, até agora já deve estar terminado, já deve estar bonito. Mas mesmo dentro do próprio hotel que você está indo, era um antigo convento, você pode entrar ali dentro, tudo restaurado, super bonito, vale a pena. Vale muito a pena. E o quarto lugar? Quarto lugar para conhecer pertinho de Portugal vai para... Cáceres. Cáceres é um encanto. Cáceres realmente é uma cidade muito bacana. Muito belíssima, belíssima. Assim como Salamanca, ela também é patrimônio da Unesco. E ela tem o que eles chamam de casco antigo, que é como se fosse não é nem o centro histórico, é o casco antigo mesmo, porque você tem o centro ali, que tem algumas coisas antigas, mas são construções ali, sei lá, do século XVIII, alguma coisa assim, que tem até uma que eles chamam também de Praça Maior, que é um pouquinho diferente do estilo das outras praças e que fica de entrada, porque eles chamam do casco antigo, que é a cidade medieval inteirinha preservada. Tem a muralha. E lá que foi gravado a cena do Game of Thrones. Algumas cenas, né, de algumas temporadas foram gravadas lá, porque tem essa coisa toda medieval e tal. E super, super bonito a cidade também. A gente gosta muito de entrar nesses lugares porque a gente já entra no clima, né? Aquelas muralhas gigantes, todos de pedra, maravilhoso. Cáceres fica acho que um pouquinho mais próximo da fronteira, fica a 100 km de Elvas, que acho que é a cidade maior ali perto. Ali também é legal porque também tem muito museu gratuito, como é um lugar cheio de história. Já é um museu a céu aberto, né? E ainda tem os museus que você pode entrar. Tem um que era tipo uma galeria de arte que a gente foi visitar. Também tinha ali uma cisterna árabe que a gente foi. Sim. Cáceres a gente viu muita coisa, né, Nuzito? A gente ficou mais de um dia, a gente ficou uns 2-3 dias por ali. E em Cáceres também, com os nossos amigos, a gente comeu muito bem. Comida tradicional espanhola, a gente comeu ali um polvo que tava uma delícia, um polvo na brasa. Não podia faltar porco, porque ali é tudo região de porco. Um ramonzinho. Quinto e último lugar, Tchatchan, aqui pertinho de Portugal, para conhecer, que é super bacana. Mérida. Mérida também é uma cidade super interessante. Ela fica a apenas 75 quilômetros de Elvas, que é a cidade maiorzinha ali perto. E eu sempre falei que Mérida é uma cidade muito mais interessante do que ela é bonita da primeira vez que eu tinha ido. Ela é uma cidade muito importante do Império Romano. Ela foi capital de uma província romana ali no sul da Península Ibérica. Então, por conta disso, tem vestígios romanos por toda a cidade. Brotando por toda a cidade. A gente anda assim de carro, de repente um prédio, de repente uma muralha romana. Prédio, muralha romana. E isso que é mais interessante, porque você tem os monumentos, digamos assim, então tem uma ponte romana, tem um anfiteatro romano, só que você tem também pequenos vestígios pela cidade toda. Então eles vão fazer uma construção, vão construir um prédio, alguma coisa, acham um pedaço de calçada romana, então eles pegam, constroem em volta, e aí você vê, tem um troço assim de calçada romana. Em tudo quanto é lugar você vai vendo uns pedacinhos assim de muro, de casa romana, de calçada romana. Então é super interessante. É muito interessante. A gente também entrava assim perto dos prédios, né? Próximo dos prédios tinha um muro romano. E eu sempre falei que eu achava Mérida mais interessante do que bonita, mas depois que eu fui dessa outra vez, eu mudei minha opinião, porque realmente ela tem o seu charme, né? Tem o seu charme. Fora essa parte interessante histórica. Eu gostei muito dela. Ela tem até rio, né? Que deixa a cidade dá um outro ar, um ar mais gostoso pra cidade. E eles restauraram ali a Marginal, pelo que o Vitor falou. Então ficou agradável. A gente fez um passeio ali pela Marginal do Rio, super bonito. Eu adorei Mérida. Tem também uma pracinha ali que também chama Praça Maior, toda chama Praça Maior, que também é super agradável. Então, como cidade assim, ela tem o seu charme, ela é agradável e tal, mas ela não é super charmosa, mas ela vale muito a pena porque ela é muito interessante. Essa coisa de você ficar vendo vestígio romano pela cidade toda. Ainda tem aquele templo de Diana, né? Que no meio da cidade tem assim um templo de Diana saindo, que até tinham construído uma casa já bem posterior de um senhor que construiu ali no meio do negócio romano. É muito doido o lugar. Mas esses foram 5 lugares para visitar perto de Portugal. E ainda tá faltando um lugar super bacana que nós estamos devendo, que é conhecer a Galiza,
que é bem mais perto aqui da gente, que é aqui pro norte de Portugal, que a gente ainda não foi, mas tá anotado aqui que a gente tá devendo uma visita lá e fazer uns vídeos por lá. Mas esse vídeo vai ficando por aqui e a gente se vê no próximo.